A notícia começou a circular em sussurros, como quem teme acordar um gigante adormecido. A FIFA estaria prestes a reconhecer um título histórico do Cruzeiro, aquele troféu internacional da década de 70 que mora no coração da torcida, mas nunca ganhou o selo oficial da entidade máxima do futebol. De repente, o que sempre pareceu um sonho distante, alimentado em mesas de bar e conversas de arquibancada, começou a ganhar corpo, documentos, bastidores e, principalmente, esperança na alma celeste. Para nós, cruzeirenses, não é apenas mais um rumor qualquer jogado ao vento, é uma espécie de acerto de contas com a história. Há décadas a Nação Azul fala daquele torneio internacional em que o Cruzeiro encarou campeões de outros continentes, enfrentou gigantes europeus, jogou como igual entre os maiores do planeta e ergueu uma taça que, para o torcedor, sempre foi de status mundial. O problema é que, no papel, nas linhas frias da burocracia, esse título nunca entrou no catálogo oficial da FIFA. Quem viveu aquela época lembra bem do clima. O Cruzeiro vinha forte, embalado por uma geração brilhante, um time que não tinha medo de ninguém. A camisa azul entrava em campo sem se intimidar com escudos pesados, línguas estranhas ou estádios longínquos. Era o Brasil de Minas Gerais se impondo no cenário internacional, no momento em que o mundo ainda estava aprendendo a respeitar a força dos clubes sul-americanos para além dos campeões óbvios. O torneio, disputado em solo estrangeiro, reunia campeões e grandes equipes de diferentes países, numa espécie de laboratório de um formato que, anos depois, ganharia cara mais organizada. Naquele momento, porém, o que valia era a bola rolando, a honra em jogo, a camisa pesada e a vontade de mostrar ao mundo que o Cruzeiro não estava ali para apenas participar, estava ali para marcar época. Jogo a jogo, o time de camisa azul foi se impondo, misturando talento, força física e personalidade. Vitórias contundentes, partidas dramáticas, viradas improváveis e exibições que deixavam narradores, cronistas e rivais boquiabertos. O Cruzeiro não só venceu adversários renomados, como encantou quem assistiu, deixando a sensação de que algo muito maior do que um simples torneio amistoso tinha acabado de acontecer. A decisão, até hoje lembrada em relatos de quem viu, foi daquelas que mexem com qualquer coração apaixonado por futebol. Camisa suada, gramado pesado, marcação forte, jogadas duras, mas também lampejos de genialidade que faziam a bola parecer colada no pé dos nossos craques. Quando o apito final soou e o Cruzeiro ergueu a taça, ninguém ali tinha dúvida. Aquilo era título grande, coisa de gigante, coisa de time pronto para enfrentar qualquer um. Só que, com o passar dos anos, a história tomou um rumo estranho. Enquanto o cruzeirense tratava aquela conquista como um símbolo de grandeza mundial, parte da imprensa e da burocracia internacional classificava o torneio como não oficial, experimental, sem chancela, como se quisessem diminuir o peso real do que foi feito em campo. O troféu existia, as fotos existiam, os gols estavam registrados, mas o carimbo da FIFA nunca vinha. Essa sensação de injustiça histórica virou quase um pacto silencioso entre gerações. Os mais velhos contavam a história com brilho nos olhos, os mais novos ouviam como se fosse uma lenda passada de pai para filho. Em cada conversa, uma certeza: o que o Cruzeiro fez naquela época não pode ser varrido para baixo do tapete. Faltava alguém lá em cima, no topo da pirâmide do futebol mundial, reconhecer aquilo que o campo já tinha confirmado há muito tempo. É aí que entra o rumor que hoje movimenta a toca, as redes sociais e os grupos de torcedores. Fontes ligadas a comissões de estudo da própria FIFA estariam revisando torneios internacionais disputados entre as décadas de 60 e 80 para, enfim, reclassificá-los e, em alguns casos, elevá-los ao status de título reconhecido pela entidade. E, segundo essas informações de bastidor, o torneio vencido pelo Cruzeiro estaria na lista dos principais candidatos. Fala-se nos corredores de que documentos antigos, súmulas, convites oficiais e correspondências de época foram resgatados dos arquivos e mostram que a própria FIFA tinha envolvimento, direto ou indireto, na organização e homologação da competição. Se isso for confirmado, abre-se uma brecha gigantesca para que aquela taça guardada com tanto carinho pela torcida celeste ganhe o selo que sempre lhe foi negado. A reação da torcida foi imediata. Em poucos minutos, hashtags começaram a surgir, vídeos antigos de jogos reapareceram, narradores históricos foram resgatados em áudios emocionantes, e muitos cruzeirenses começaram a recordar as histórias contadas pelos avós, pelos pais, pelos tios. De repente, aquele título de família, guardado no coração mineiro, passou a ser tema de debate mundial, com torcedores do mundo inteiro tentando entender que conquista é essa que mexe tanto com o Cruzeiro. Ex-jogadores que participaram da campanha já teriam sido procurados por jornalistas e até por integrantes dessa comissão de revisão histórica. Alguns teriam dado depoimentos emocionados, relatando como foi enfrentar times europeus com estádios lotados, viagens exaustivas, poucos recursos comparados aos rivais, mas um orgulho infinito de vestir a camisa azul. Imagina, depois de tanto tempo,
esses heróis vendo o mundo reconhecer, enfim, o que eles fizeram. Ídolos do clube, de gerações diferentes, começaram a se manifestar nas redes, sempre com cautela, mas sem esconder a esperança. Alguns falam em justiça histórica, outros lembram que o campo não mente. Para eles, não se trata apenas de somar mais um título à prateleira já pesada do Cruzeiro, mas de reforçar uma narrativa de grandeza que, nos últimos anos, muitos tentaram apagar por causa das dificuldades esportivas e administrativas que o clube enfrentou. A diretoria, por sua vez, tenta agir com profissionalismo e diplomacia. Nos bastidores, informações indicam que o Cruzeiro já teria enviado documentos, dossiês e relatos cronológicos para a FIFA, mostrando não só a importância esportiva daquele torneio, mas também o contexto institucional, quem organizou, quem convidou, quais eram as regras, qual o alinhamento com a entidade na época. É uma batalha agora travada em papel timbrado, cartas oficiais e reuniões discretas. Especialistas em direito desportivo apontam que o caminho não é simples. A FIFA, para reconhecer um título, precisa se basear em critérios objetivos, e qualquer passo nessa direção pode abrir precedentes para vários outros clubes ao redor do mundo. Por isso, o rumor de que o Cruzeiro se tornou um dos casos mais fortes dessa reavaliação histórica ganha ainda mais força. Seria um exemplo emblemático de um clube que fez por merecer dentro de campo, contra rivais pesados em condições formais claras. Enquanto isso, a torcida já imagina o impacto simbólico de ver um título mundial oficialmente associado ao nome do Cruzeiro. É fácil visualizar a sala de troféus sendo reorganizada, painéis atualizados, estrelas repensadas no uniforme, documentários especiais sendo preparados e uma nova narrativa sendo construída. A do Cruzeiro que, mesmo décadas depois, tem sua história reconhecida, carimbada e reverenciada pela própria FIFA. Rivais, claro, reagiram do jeito esperado, com ironias, memes, provocações. Mas até nisso o rumor trabalha a favor do Cruzeiro, porque mostra como o simples sussurro de reconhecimento mexe com a autoestima de outras torcidas. Se não fosse tão grande, se não fosse tão relevante, ninguém se incomodaria com a possibilidade de um título histórico celeste ser enfim oficializado. O incômodo dos outros é, no fundo, um termômetro da nossa grandeza. Programas esportivos passaram a dedicar blocos inteiros para debater o tema. Uns defendem que o futebol moderno precisa, sim, revisitar sua própria história e corrigir injustiças. Outros têm medo de uma avalanche de reivindicações. Mas quase todos concordam em algo. O Cruzeiro foi, naquela época, um protagonista absoluto do cenário internacional, e qualquer análise séria precisa levar em conta o que o clube fez contra as maiores potências do mundo. Arquivistas e historiadores do futebol correram para buscar jornais antigos, transmissões em preto e branco, fotos amareladas. Cada recorte de jornal, cada imagem de jogador levantando a taça, cada depoimento de quem estava no estádio na final ajuda a montar um mosaico que fortalece a tese cruzeirense. É como se o passado estivesse sendo digitalizado e recontado, peça por peça, para que ninguém mais tente diminuir o peso daquela conquista. Dentro desse debate, volta com força a pergunta: o que é, afinal, um título mundial? É apenas aquele chancelado desde o início pela FIFA? Ou é também aquele que, na prática, reuniu campeões de diferentes continentes, colocou os melhores frente a frente e coroou o mais forte? Se a resposta pender para a segunda opção, o Cruzeiro entra na conversa com argumentos que fazem qualquer um, mesmo sem camisa azul, parar para refletir. Para o torcedor mais velho, que já viu Mineirão lotado em tardes e noites históricas, esse rumor tem um gosto especial. É como se a vida desse uma volta completa e dissesse: você não estava louco, aquilo tudo que você viu era grande mesmo. Quantos pais não contaram aos filhos, no rádio do carro, na fila do estádio ou na varanda de casa, como aquele torneio tinha sido gigantesco? Agora, esses filhos, já adultos, veem a possibilidade de o mundo inteiro escutar a mesma história. Para as novas gerações, que cresceram em um futebol dominado por transmissões em HD e redes sociais, essa reviravolta histórica é quase uma aula viva. De repente, vídeos antigos começam a circular, nomes de jogadores que talvez eles mal conhecessem voltam a ser trending topic, e o Cruzeiro que aparece nesses registros é um Cruzeiro imponente, criativo, corajoso, capaz de dobrar qualquer gigante internacional. Nos bastidores, comenta-se até impossíveis formatos de celebração caso o reconhecimento se concretize. Fala-se em cerimônia oficial, em evento especial, em uma taça simbólica sendo entregue novamente, desta vez com toda a pompa, sob o olhar atento das câmeras do mundo inteiro. Alguns imaginam um cenário em Zurique, outros, mais românticos, preferem sonhar com a FIFA vindo até Belo Horizonte para prestar esse tributo diante da nossa gente. E é impossível não imaginar o Mineirão lotado, uma noite azul, bandeiras tremulando, gerações diferentes lado a lado, enquanto um telão exibe as imagens daquela campanha histórica.
O narrador revive o grito de gol, os nomes dos heróis são ecoados um a um, e a torcida canta como se esses jogadores estivessem entrando em campo de novo, só que desta vez com o peso oficial do mundo inteiro reconhecendo o que eles fizeram. O impacto também seria enorme do ponto de vista de marketing e identidade do clube. Um título reconhecido pela FIFA muda discursos, fortalece projetos, atrai patrocinadores e reforça a marca Cruzeiro como algo que vai muito além das fronteiras do Brasil. Em um momento em que o clube busca se reconstruir, esportiva e institucionalmente, essa injeção de prestígio internacional seria como um combustível emocional e estratégico. Minas Gerais, tantas vezes subestimada no cenário nacional, também se veria refletida nesse reconhecimento. Afinal, não é apenas o Cruzeiro que ganha. É uma região inteira, uma cultura, uma forma de torcer, uma história de resistência. Seria como dizer ao mundo que, do coração das montanhas, saiu um time que já havia mostrado há décadas aquilo que hoje a FIFA estaria apenas atrasada em reconhecer. Claro que, nesse cenário, outras torcidas e outros clubes também começam a se mexer, reivindicando seus próprios torneios, pedindo revisões, abrindo dossiês. Mas, curiosamente, o caso do Cruzeiro aparece entre os mais citados como forte candidato, justamente porque existe uma combinação rara: alta relevância esportiva, adversários de peso, organização minimamente estruturada e um legado histórico que atravessou gerações. No meio de tanta euforia, há também a voz da cautela. Torcedores mais experientes lembram que, no futebol, bastidor é guerra fria, e nada está garantido até o anúncio oficial. Pode ser que o caso avance, pode ser que emperre em alguma comissão, pode ser que a FIFA crie uma nova categoria intermediária de títulos. Mesmo assim, o simples fato de o Cruzeiro estar no centro dessa conversa já diz muito sobre onde esse clube sempre esteve na hierarquia do futebol mundial. E é justamente nesse choque entre sonho e prudência que vive hoje o coração cruzeirense. De um lado, o desejo quase infantil de ver, em letras maiúsculas, o nome do Cruzeiro associado a um título reconhecido mundialmente pela FIFA. Do outro, o medo de que tudo não passe de um rumor, de que o anúncio nunca venha, de que a burocracia, mais uma vez, vença o que o campo já decidiu há décadas. Informações de bastidor falam em reuniões marcadas, comissões avançando, pareceres sendo redigidos. Nada oficial, tudo muito discreto, mas suficiente para fazer o coração acelerar. Fala-se em prazos, em votações internas, em notas que podem ser divulgadas nas próximas semanas. Para o torcedor, cada dia vira uma eternidade. Cada matéria especulando sobre o tema é lida com atenção quase religiosa. Enquanto isso, o Cruzeiro parece se movimentar em duas frentes. Dentro de campo, o foco segue em voltar ao topo, ganhar campeonatos, recuperar o respeito. Fora dele, a luta é por memórias, documentos e reconhecimento. E essas duas coisas se alimentam. Um clube que respeita seu passado e briga por ele se fortalece também para construir o futuro. No meio dessa efervescência, surgem histórias individuais emocionantes. Torcedores que guardam recortes de jornal há 40, 50 anos. Gente que viajou endividada para ver o Cruzeiro jogar naquele torneio. Colecionadores que têm camisas originais da época, ingressos amarelados, fotos desbotadas. Cada um desses fragmentos agora ganha outro brilho, como se fossem peças de um quebra-cabeça que o mundo finalmente se dispõe a montar. Nas redes sociais, a mobilização é intensa. Vídeos explicativos, treais com contexto histórico, comparações com outros torneios, hashtags pedindo justiça, enquetes globais perguntando se a FIFA deve ou não reconhecer títulos antigos. E, no meio desse mar de opiniões, uma constante: o Cruzeiro aparece sempre como um dos casos mais fortes, mais consistentes, mais defendidos por quem realmente estuda a história do futebol. Para um clube que enfrentou temporadas difíceis recentemente, com rebaixamento, crises e dúvidas, esse rumor funciona quase como um lembrete poderoso: o Cruzeiro é muito maior que qualquer tempestade. A camisa azul carrega feitos que nem o tempo, nem gestões ruins, nem tropeços recentes conseguem apagar. Se a FIFA reconhecer isso oficialmente, ótimo. Se não reconhecer, a verdade do campo seguirá, teimosa, ecoando na voz da torcida. Mas é inegável que a possibilidade de ver essa história carimbada por quem sempre se negou a fazer isso cria um clima especial. É como se a gente estivesse sentado na arquibancada antes de uma grande final, esperando o time entrar em campo, sem saber se vai sair comemorando ou se vai engolir o choro. A diferença é que, desta vez, o adversário é invisível, chamado burocracia, e o jogo se joga em salas de reunião, não em gramados. Ao mesmo tempo, esse rumor reacende uma discussão maior sobre o valor da memória no futebol. Quantos clubes, quantos jogadores, quantas histórias ficaram pelo caminho, mal registradas, mal compreendidas, subestimadas? O caso do Cruzeiro pode ser uma porta que se abre não só para nós,
mas para muita gente que foi gigante em campo e pequena nos arquivos oficiais. Para nós, torcedores celestes, tudo isso se mistura em um grande turbilhão de sentimentos: orgulho, ansiedade, nostalgia, esperança. Lembramos dos velhos narradores gritando gol com o microfone chiado, dos radinhos colados no ouvido, das filas para comprar ingresso, da camisa azul pendurada no varal, do escudo desenhado no caderno da escola. E pensamos, será que, enfim, o mundo vai colocar em papel aquilo que nossa memória nunca deixou morrer? No fim das contas, o Cruzeiro não precisa de um carimbo para ser gigante. A história já foi escrita na grama, no suor, no grito de gol. Mas não dá para negar, ver a FIFA reconhecer oficialmente um título histórico seria como colocar uma moldura dourada em um quadro que já é lindo por si só. Não mudaria o que sentimos, mas mostraria ao planeta inteiro a dimensão real do que sempre fomos. E é por isso que, enquanto as horas passam e novos rumores surgem, a gente segue atento, com o coração preparado para qualquer desfecho. Se o reconhecimento vier, Minas vai tremer, o Mineirão vai virar um templo de celebração, e o mundo vai ser obrigado a aprender, de uma vez por todas, a respeitar a grandeza azul. Se não vier, a luta continua, porque a história do Cruzeiro é feita justamente disso, de nunca abaixar a cabeça. Até lá, o torcedor segue fazendo aquilo que sempre soube fazer de melhor: acreditar. Acreditar que o clube que desafiou os gigantes lá atrás segue vivo, forte, pronto para novos capítulos de grandeza. Acreditar que justiça pode até demorar, mas um dia chega. E, principalmente, acreditar que, no silêncio dos arquivos da FIFA ou no barulho das arquibancadas do Mineirão, o nome do Cruzeiro já está gravado para sempre entre os grandes do mundo. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.